E aí galera, tudo bem com vocês? Estamos aí para fazer o pré-jogo de Cruzeiro e Fluminense que se enfrentam nessa terça-feira, dia 12 de julho, a partir das 9 horas da noite no Mineirão, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. Na partida de ida lá no Maracanã, o Fluminense venceu por 2-1 e com isso o time carioca traz para Belo Horizonte a vantagem do empate, né? Então qualquer vitória do Fluminense ou igualdade no marcador classifica o tricolor das Laranjeiras. Caso o Cruzeiro vença o jogo por um gol de diferença, a definição vai para as cobranças de pênaltis, não há critério de gol qualificado, tá? O gol fora de casa não vale mais, então 1-0, 2-1, 3-2, 4-3... qualquer vitória nossa por um gol é pênaltis. E para o Cruzeiro se classificar diretamente às quartas de final da competição, a gente precisa vencer o jogo de hoje por 2 ou mais gols de diferença. Lembrando que quem se classifica nessa fase recebe uma premiação de R$3.900.000, que viria muito bem a calhar nos cofres do Cruzeiro, né? Mas é claro que a maior premiação que a gente pode ter é o aspecto esportivo, né? É seguir vivo na competição onde somos o maior campeão. Falando das prováveis escalações, e começando com o Cruzeiro, dono da casa, o Paulo Pessolano, como sempre, carrega algumas dúvidas na escalação inicial do Cruzeiro aí, que só serão sanadas uma hora antes da partida, mas um provável 11 inicial tem o goleiro Rafael Cabral, a zaga com Zé Ivaldo, Lucas Oliveira e Eduardo Brock, a linha de meio campo tendo Léo Paz na ala direita, Matheus Bidu na ala esquerda, William Oliveira e Felipe Machado como volantes, e ali na frente o Daniel Júnior como um meio atacante que cai mais pela esquerda, o Luvanor como um atacante pela direita e o Edu é o centroavante. Esses são os 23 atletas que foram relacionados para a partida. O Giovani é uma ausência porque foi expulso no jogo de ida, o Neto Moura também não pode jogar em nenhuma fase da Copa do Brasil porque já atuou no torneio pelo Mirassol, e nós temos aqueles desfalques por lesão há mais tempo, né? João Paulo, Jajá e Gabriel Brazão, que ainda devem ficar pelo menos algumas semanas fora do time. Mas dessa vez o Pessolano traz algumas novidades na lista que são basicamente retornos, né? Os goleiros Rafael e Gabriel Mesquita, os zagueiros Brock, Wagner, Oliveira e Zé Ivaldo, para a ala direita Rômulo e Léo Paz, para a ala esquerda Bidu e Rafael Santos. Até aqui tudo dentro da normalidade, no meio campo ali como volantes William Oliveira, Adriano Machado e o Pedro Castro volta a ser relacionado, ele que ficou fora aí das últimas semanas. É um jogador que inclusive tem a saída do Cruzeiro especulada, mas até o momento parece que não tem nenhuma negociação corrente, tá? Então ele deve cumprir o seu contrato e seguir à disposição do Pessolano. Eu torço inclusive para que ele receba novas oportunidades e consiga vingar por aqui. O Fernando Canezinho e o Daniel Júnior podem jogar aqui no meio campo, mas normalmente são utilizados no trio de ataque. E atacantes de fato nós temos Vitor Leque, Breno, Rafa Silva, Rodolfo, Luvanor, Vagninho e Edu. E aqui vale a gente chamar a atenção especialmente para o retorno do Vagninho, né, que está na mesma situação do Pedro Castro, com pouco espaço com a comissão técnica, mas acho importante que os jogadores pelo menos sejam relacionados e estejam no banco, porque esse é um jogo decisivo, eles são atletas experientes e dependendo de como a coisa estiver correndo, pode ser que eles tenham utilidade aí no segundo tempo. O Luvanor, que ficou fora do último jogo pela Série B porque estava suspenso, também está de volta à lista, e o Rafa Silva, que está há quase um mês fora dos jogos, né, por um problema no pé, um incômodo no pé, dizem que não é uma lesão, que não é nada sério, mas já tem muito tempo que ele está de fora, deve começar no banco, mas pode ser que entre alguns minutos. E tecnicamente é um dos melhores jogadores que a gente tem para o setor ofensivo do campo. Se ele tiver a condição de nos ajudar por 20 minutos que seja, eu já acho válido que ele fique pelo menos no banco. Mas voltando à questão das dúvidas, né, especialmente na escalação inicial. Tem algum questionamento aqui na ala direita, o Léo Paz provavelmente vai ser o titular, mas a gente não pode esquecer que ele teve uma atuação horrorosa contra o Guarani e está voltando de uma parada de lesão. Então existe uma possibilidade do Rômulo ser titular aqui no setor. Apesar do Léo Paz ter jogado muito mal contra o Guarani, eu não acho que ele jogou tão mal assim pra gente voltar com o Rômulo, tá? Aqui no meio campo tem sempre aquele questionamento, né? Quem vai ser o substituto do Neto Moura? O mais cotado é o Felipe Machado, o Adriano também tem chances e até o próprio Fernando Canezinho. Canezinho que disputa também uma posição aqui como meia, né? Onde normalmente tem jogado o Daniel Júnior, mas vale pontuar que também não fez uma boa atuação contra o Guarani. E eu coloquei aqui 3 alternativas de atacantes, o Vitor Leque, o Rodolfo e o Rafa Silva, deixando bem claro, é muito improvável que o Rafa seja titular,
o Edu deve jogar, o Luvanor também. Quem me parece estar em xeque aqui nesse trio ofensivo é realmente o Daniel Júnior, tá? Então, se a gente resgatar a partida de ida contra o mesmo Fluminense, o Pessolano botou o Rodolfo para jogar. Naquela ocasião nós jogamos com Rodolfo e Edu, e o meia aqui não teve Luvanor, né? Quem jogou como meia foi o Fernando Canezin. Esse foi o trio ofensivo lá no Rio de Janeiro e não deu certo. O Rodolfo nem entrou na última partida contra o Guarani, ele estava no banco de reservas. Eu não sei se isso é indicativo de que ele tenha perdido um pouco de cartaz com o técnico ou se é um indicativo de que o Pessolano preservou ele para esse jogo. Então, caso o nosso treinador queira botar um pouco mais de peso na área, digamos assim, né, sem nenhum trocadilho, se ele quiser jogadores aí que pisem mais a área do adversário, ele poderia entrar com um trio de ataque Luvanor, Rodolfo e Edu, mas eu acredito que ele não fará isso porque com esses três jogadores o nosso ataque ficaria um tanto quanto pesado, né? Então talvez uma alternativa seria o próprio Vitor Leque, que é um jogador que ele entrou bem contra o Fluminense, mas acabou perdendo uma chance de gol muito boa, que poderia ter feito a diferença ali naquela reta final em que a gente estava inclusive jogando com um homem a menos, né? É uma possibilidade e tem uma outra alternativa que seria ele dar uma povoada maior no meio-campo e jogar com apenas dois atacantes, né? Joga com o Edu e com o Luvanor na frente, coloca o Adriano para jogar junto com o Machado e com o William Oliveira, só que eu espero que o Pessolano não use mais o Adriano como meia, como ele tem feito nos últimos jogos, porque ele não tem rendido bem por aqui. Acho, inclusive, que seria interessante ele botar o Adriano para iniciar as jogadas, deixando William Oliveira e Machado, né, como jogadores que atuam de forma mais efetiva na pressão para cima do adversário, e o Adriano como um volante entre linhas, para enxergar o jogo de frente e para tentar fazer essa bola sair com um pouco mais de qualidade, tá? Eu realmente acho que o Adriano é bem capaz de fazer esse papel, ele já provou isso, mas o Adriano jogando mais avançado, de costas para o gol, ele tem muita dificuldade. Inclusive, considerando o que a gente viu na partida de ida, essa aqui seria a minha escalação inicial do Cruzeiro, tá? Povoando um pouquinho mais o meio de campo para não deixar o Fluminense gostar tanto da partida como aconteceu lá no Maracanã e manter o William Oliveira preso na frente da defesa. Eu acho também que é um erro, porque o William é um jogador que gosta muito de sair para o combate, de sair para a caça, é um jogador mais intenso, né? Você deixa o Adriano um pouco mais resguardado, o Machado aí por causa dos chutes de fora, de vez em quando ele acerta um, e tenta forçar o jogo pelos lados com o Léo Paz e com o Matheus Bidu, e especialmente o Léo Paz, que precisa estar numa noite mais feliz, né? Porque o Caio Paulista, como a gente sabe, ele não é um lateral de ofício, ele é um atacante que está sendo adaptado para jogar na lateral, e eu acho que o Cruzeiro deveria tentar explorar um pouco mais esse setor. Agora vamos falar do Fluminense, que é treinado aí por Fernando Diniz, que está numa fase espetacular, 5 vitórias consecutivas, e nem tem muita dúvida com relação à escalação, tá? O treinador deve manter o time que tem o Fábio no gol, a zaga com Nino e Manuel, lateral direito Samuel Xavier, lateral esquerdo Caio Paulista. No meio-campo, o Nonato e o André são os volantes, o Paulo Henrique Ganso é um meio-atacante central, o John Arias e o Matheus Martins são os meio-atacantes que jogam pelos lados do campo e o Germancano é o centroavante. Talvez vocês estejam notando uma mudança em relação ao jogo de ida, que o John Arias fazia mais o papel aqui de um meia pelo lado esquerdo, né? E pela direita jogava o Luiz Henrique, que inclusive jogou muito bem contra o Cruzeiro aquela partida. Luiz Henrique foi vendido, foi para o futebol espanhol, não é mais atleta do Fluminense e tem sido substituído pelo Matheus Martins. Em um jogo, o Arias atuou mais pela esquerda e o Matheus pela direita, no outro eles inverteram. Então essas são duas possibilidades. Inclusive no jogo contra o Cruzeiro, o John Arias iniciava pelo lado esquerdo, mas ele dá assistência para o segundo gol do Fluminense na ponta direita, né? É ele que faz o cruzamento para o gol de cabeça do Cano. Tecnicamente o time do Fluminense é melhor que o nosso, isso está bem claro, mas a partida de ida em que a gente conseguiu segurar um placar mínimo, mesmo atuando mais da metade do tempo com um jogador a menos, é prova de que o Cruzeiro é capaz de fazer frente. Nós precisamos da vitória por um gol de diferença para levar para os pênaltis, né? Acredito que esse tem que ser o objetivo. Se a gente conseguir estar na frente do marcador, aí sim a gente tem que jogar para tentar fazer o segundo. Mas ninguém sobe a montanha de uma vez só, né, gente? É passo a passo, vamos fazer um jogo seguro, um jogo sério aí. A torcida certamente vai apoiar demais o time do Cruzeiro, praticamente todos os ingressos já foram vendidos. O meu palpite para o jogo vai ser Cruzeiro 2, Fluminense 1. Os gols do Cruzeiro serão ambos marcados pelo Edu e o Fluminense balançará as redes com Germancano. Com isso, nós vamos para uma disputa de penalidades, onde Rafael Cabral será o herói da nossa classificação.
classificação. Se gostou do vídeo, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito, usar os comentários para dizer o que você espera do jogo, deixar o seu palpite de placar, como você escalaria o Cruzeiro para esse confronto se fosse Paulo Pessolano. A bola rola a partir das 9 horas da noite no Mineirão, não é 9h30, tá? O jogo começa às 9 horas e vai ter transmissão de TV pelo Sport TV e pelo Premier. Assim que terminar o jogo, ali por volta das 11 da noite, ou um pouquinho mais pra frente, se porventura for realmente pros pênaltis, aí a gente entra ao vivo aqui no canal para fazer aquela tradicional live após a partida. Tomara que tenhamos motivos para comemorar, que os nossos atacantes finalizem melhor, que os nossos zagueiros não fiquem olhando só para a bola, né? Que lembrem de marcar os adversários, porque nós temos sim chance de classificar e vamos buscar isso aí. Mais tarde a gente se fala então, muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!